Jesus não deveria ter sido crucificado. Por isso vocês não devem dar crédito na Bíblia e nem dizer que Jesus é Deus ou Messias ou coisa parecida. Muitas pessoas têm usado esses argumentos. Baseado em quê? Preste atenção. Qual foi a acusação de Jesus? De blasfêmia. Quando os religiosos, os sacerdotes levaram perante Pilatos, então eles tentando apresentar alguma acusação e Pilatos ali assistindo. E no momento eles perguntam assim, fala, você é o Filho de Deus? Tentando fazer Jesus falar e cometer uma blasfêmia, e eles então sentenciá-lo por causa disso. Jesus diz assim, tu disseste, e depois vocês vão ver o Filho de Deus sentado ao lado da majestade de Deus. Tá vendo? Nós não precisamos de mais nenhuma acusação, não precisamos de mais nada para provar. Ele blasfemou. Preste atenção, querido. De acordo com Levítico 24, verso 16, a blasfêmia deveria ser punida com apedrejamento, não com crucificação. Este é o argumento que as pessoas utilizam. O Messias de vocês foi crucificado? Não. Por que ele morreu? Por causa de blasfêmia. Mas a blasfêmia devia ser punida com apedrejamento, não com crucificação. Só que nós temos alguns detalhes, ok? Primeiro, o judeu não estava apto a sentenciar à morte ninguém, porque eles estavam dominados pelos romanos. E os romanos, a pena de morte que eles aplicavam eram várias, mas principalmente a crucificação. Então o romano aplicou a pena de morte dele, não a pena de morte que estava na lei dos judeus. Outro, preste atenção, para ser o Messias, tudo que estava escrito no Antigo Testamento a respeito dele tinha que se cumprir. Se não cumprisse uma coisa que estivesse de Gênesis 1 a Malaquias 4, ele não seria o Messias. Por exemplo, duas coisas se cumpriram na hora da morte dele, ok? Está escrito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando ele morreu e houve aquele terremoto, os soldados romanos quebraram as pernas, os joelhos dos ladrões. Quando foram quebrar o de Jesus, alguém gritou, não, ele já está morto, não precisa quebrar, ok? Então cumpriu a escritura. Outro, Moisés feriu a rocha e da rocha feriu água. Um soldado disse, eu vou conferir se ele já morreu mesmo. E feriu o lado esquerdo de Jesus. Aí saiu água misturado com sangue. Então a rocha brotou água, ok? Então por que ele morreu? Porque tinha que se cumprir. E vários textos no Antigo Testamento não falava que o Messias seria apedrejado, falava que ele seria transpassado. Uns 4 ou 5 textos. O Messias vai ser transpassado, ok? Transpassado as suas mãos, transpassado os seus pés. Então, tudo que aconteceu na vida de Jesus era para cumprir, ok? Era para cumprir o que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Outra coisa, os judeus não queriam apenas matar a Jesus, porque tudo que ele ensinava ia contra as práticas deles, contra os ensinamentos deles. Eles não queriam apenas matar a Jesus, eles queriam desmoralizá-lo e morrer na cruz, além de uma morte muito cruel, de uma morte muito sofrida, era considerada maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eles não queriam apenas matar a Jesus, queria torná-lo um amaldiçoado, um maldito pela população de Israel, para que ele caísse em descrédito. Tanto ele como as coisas que ele ensinava, entende? Então, esses foram os motivos do porquê ele foi crucificado. Isso aí, dizer que ele foi crucificado e não foi apedrejado, por isso não é o Messias, você está só reforçando o que a Escritura dizia a respeito dele. Entendeu isso aí?